É rir pra não chorar, né? É rir pra não chorar. Nós sabemos que a gente chega aqui, aponta, fala que a diretoria realmente destrói o São Paulo, que é um problema de gestão, realmente. Concordo, todo mundo concorda com isso, está escancarado. Mas tem coisas também que não são culpa da diretoria, né? A gente sabe que eu acredito, e acho que a maioria de vocês também acreditam que a grande culpa é da diretoria, mas tem coisa que não é culpa da diretoria, né? Tem coisa que não é culpa da diretoria. Alguns erros de campo, algumas situações, alguns jogadores, também, algumas insistências, né? Fica complicado. Fica complicado chegar e. Não tô defendendo, tá? Não tô passando pano. Vocês sabem que eu não passo pano pra ninguém aqui no canal, nem pro Rogério, que eu tenho lá no mais alto. Só que assim, uma falta de qualificação enorme, uma falta de enxergar jogo assim absurda e básico, porque nós temos o Ademir que destruiu o jogo. E é claro, quando você tem um atacante só no time adversário, eles deixaram um atacante só. Eles deixaram o Zarat e o outro um pouquinho mais recuado e deixaram só o Ademir. Por quê? Porque o São Paulo entra com três zagueiros. Quando você entra com três zagueiros e os zagueiros só tem um jogador para marcar, eles ficam perdidos na marcação e não conseguem marcar quem vem de trás. Só que isso não precisa ser, você não precisa fazer curso lá na CBF, lá na FIFA. Isso, eu acho que você entendendo o mínimo de futebol, você consegue enxergar isso aí. E Crespo, Rogério Ceni, infelizmente não conseguem enxergar isso. E a gente passa outra vergonha, outro vexame, né? Que mudou, né? Antigamente eram os times entrando recuados contra o São Paulo, os times entrando com medo contra o São Paulo, né? Hoje mudou, hoje é o São Paulo sem propor jogo, o São Paulo entrando com medo de outros times, o São Paulo uma bagunça, inverteu, o São Paulo virou time pequeno, né? O São Paulo virou o time emergente, o time que já não almeja mais nada, o time que está sempre em desespero, o time que está sempre correndo atrás. Não, fica difícil, fica difícil. Fica difícil de verdade. Quando nós temos jogadores em campo que também desacreditados, com erro, com falta de concentração, porque já não respeitam a diretoria, uma diretoria canalha, que eles já não respeitam mais, e aí você tem um técnico que comete erros primários, por convicções que acha que estão modernizadas, mas são convicções de futebol completamente fracas, falhas, achando que está fazendo certo. Então aí mistura tudo isso que nós temos, que é esse timeco, esse timinho, esse clubinho que virou o São Paulo hoje, infelizmente. Outro indício disso é Gabriel Neves, né? O nome Gabriel Neves preocupa demais, porque nós vimos. Eu achei que o Gabriel Neves jogou bem. Nós vimos uma boa partida do Gabriel Neves. E aí que dá nojo, é aí que, sabe, que deixa a gente cada vez mais enojado, cada vez mais. Por que o Gabriel Neves? Não tô falando que o Gabriel Neves seria a solução da temporada do São Paulo. Mas com essa partida que ele fez hoje, será que ele não poderia render um pouquinho mais que o Nestor e o Lisiero as 1 milhão de vezes que eles jogaram? Porque assim, Nestor, Lisiero, Igor Gomes, Sara, esses caras eles jogam 1 milhão de jogos. Alguns outros, assim, parece que rola uma perseguição impressionante em cima desses caras. Como acontece com o Gabriel Neves e com o Benítez. Por que não deu 10% o Igor Gomes, ele é titular do São Paulo faz 3 anos. Faz 3 anos seguidos que nós temos que olhar pro Igor Gomes. Isso é uma falta de respeito com o torcedor São Paulino. O Igor Gomes vestia a camisa do São Paulo ainda. Só se ele fosse banco já seria uma falta de respeito. Ele vestia a camisa de titular do São Paulo, Igor Gomes. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para expressar o que eu acho disso. Então, por que... O que é tão complicado? Por que será que não deixam o Benítez jogar pelo menos 10% do que o Igor Gomes jogou? Só pra testar. Será que vai ser tão pior? Será que vai ser tão ruim? Gente, são tantos problemas, sabe? São tantos problemas que as partidas, o pouquinho de partida boa que o Rogério fez no São Paulo foi com 4-4-2. Não dá pra entender porque ele entra com 3-5-2.
Isso derrubou o Crespo, porque é uma tática que não funciona. Para você ter um 3-5-2, você precisa ter os alas comendo a bola, os alas ativos. Nós temos Reinaldo e Igor Vinícius, ou Orejuela, ou Wellington, que não estão jogando. Reinaldo e Igor Vinícius para mim não jogam nada, Orejuela para mim não joga nada, o Wellington muito novo, também tem muita limitação. Então, já partindo daí, já dá para entender que você não tem facilidade. Você não vai ter vida fácil se você fizer esses 3 zagueiros, se você não tiver bons alas, bons laterais ali preenchendo esse espaço. E aí nós temos também a genialidade dos técnicos modernos, né, da modernização, que não consegue entender que para você usar essa tática, você vai espaçar seu meio de campo. Se os alas não corresponderem, não tiverem comendo a bola, você vai espaçar seu meio de campo. Se você espaça, se você não tiver um time completamente compacto para fazer essa tática moderna, um formato moderno, não estou falando que 3-5-2 é moderno, mas um formato de jogo moderno, se você não tem os alas ativos para fazer essa função, você espaça seu meio de campo. E aí fica cada vez mais difícil. Para funcionar, você precisaria ter um meio campista, um meio atacante criativo, habilidoso, que acha soluções, que a bola passa pelo pé dele. Que seria a figura do Benítez, que parece que estão querendo matar ele dentro do São Paulo. Parece que fez alguma coisa absurdamente grave dentro do São Paulo. Que o São Paulo só veio apresentar um bom futebol quando o Crespo fez um 3-5-2, Reinaldo deu uma melhoradinha e o Benítez comia a bola no meio de campo. Não estou falando especificamente do Benítez, mas você precisa dessa característica. Talvez o único lance que o São Paulo teve de bom nessa partida foi quando o Juan deu uma finta num cara, trouxe pro meio, tocou pro Rigoni, o Rigoni conseguiu tirar e chutou pra fora, mas é porque teve um pouquinho de criação, teve um pouquinho de criatividade. Então, por que é tão difícil desses caras enxergarem? Por que é tão difícil o Rogério enxergar isso? Será que não sabem nada abaixo de nada? Será que nós temos que acreditar que eles são os piores? Será que no São Paulo são todos os piores? É o time que é o pior de todos? A gestão é a pior de todas? Os técnicos que pisam lá são os piores de todos? Porque não é possível. E aí nós temos o rebote disso aí, né? Nós temos... A zaga, eu não vou nem comentar essa zaga de hoje, né? Tá bom que é a reserva, mas meu Deus do céu. Pô, e aí, você tem Diego Costa, Bruno Alves e Léo, você não pode. Esse Diego Costa não pode mais entrar no São Paulo. Põe 2 zagueiros. Assume que você não tem 3 zagueiros, que não dá pra jogar assim. Aí você tem o rebote. O Rigoni tá péssimo. O Rigoni e o Caleri tá péssimo. Parece que o Rogério, a impressão que eu tenho é que o Rogério mandou o Caleri sair um pouco da área. Parece que o Rogério, desde o jogo passado, ele manda o Caleri cair um pouco pra ponta, vir buscar um pouco mais de jogo fora da área. Gente, o Caleri é grosso. O Caleri, ele é bom no empurra-empurra. O Caleri é bom na infiltração da área. Deixa o Caleri travado lá. Você precisa pensar numa solução. Se você é técnico, não é simplesmente chegar e escalar da sua cabeça ali pronto. A gente sabe que o Caleri é ruim com a bola no pé. O Caleri tem que empurrar, tem que ocupar espaço na área e empurrar pra dentro. O Caleri é bom nisso, nós temos centroavante. Então você precisa achar soluções de fazer a bola chegar. Não mandar seu centroavante, que a gente sabe que não sabe jogar fora da área, buscar a bola pra fora da área. Aí você mata o Rigoni, aí põe o Juan, que pareceu ser menino bom, pareceu ser bom de bola, numa podre, porque não dá pra jogar nessa tática. Aí depois vira o desespero, que não adianta nada, né? É aquilo que eu já falei antes, poderiam ter 10 substituições. Lembra antigamente quando tinha 3, a gente falava assim, ó, nossa, será que se tivesse 5 substituições, 7, o jogo não ia ser outro? Imagine como é que o jogo de futebol ia virar. O Crespo, eu vou falar do São Paulo, tá, especificamente. O Crespo e o Rogério provaram que poderiam ter 100 substituições. Eles não conseguem mudar um jogo substituindo. Não conseguem inverter um jogo substituindo. Substituições inúteis, formato de jogo inútil. Aí nós temos aqui, colocou o Marquinhos. Eu gosto do Marquinhos, mas aí já entra tudo bagunçado. O Wellington no lugar do Reinaldo. O que vai adiantar trocar o lateral? A gente sabe que o Reinaldo é péssimo, mas o que vai adiantar trocar o lateral? E aí, Vitor Bueno, né? Entrou com o Vitor Bueno. Ó, gente, ainda bem que acabou, viu?
Ainda bem que acabou o ano. E agora vai chegar aí, ó. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Obrigado e até a próxima.